IPCA 15 fica em 0,35% em setembro, influenciado pela alta da gasolina. Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui, seja bem-vindo, bem-vinda ao Atualizou, o programa onde eu trago atualizações sobre finanças, dinheiro, investimentos e negócios. E olha só, inflação comendo pelas pernas, tá? Só para deixar claro, vou falar aqui numa linguagem simples, depois vou aprofundar e também vou trazer outras atualizações aqui hoje para você, tá? Sobre, de novo, finanças, dinheiro, investimentos, negócios. O que é inflação? Inflação é aquilo que faz o teu dinheiro desvalorizar. Então, se você trabalha, é um assalariado. Michael, eu ganho 5 mil por mês. Beleza? 5 mil hoje é uma coisa, amanhã já é diferente. Tá claro, hoje a inflação não é aquela hiperinflação que a gente teve lá no passado, mas ela ainda existe. É super importante a gente entender isso daqui para não perder dinheiro. Tá? Seja você um empregado, seja você um empreendedor, seja você um aposentado. Inflação de setembro, IPCA 15, foi influenciado pela alta da gasolina. Aliás, eu trouxe uns conceitos técnicos e vou, antes de se aprofundar nas matérias, trazer os conceitos técnicos para você. A gente tem um termo chamado de IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, tá? É a nossa inflação. IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Basicamente, o que ele faz, o IPCA? Ele pega uma cesta de produtos, né? Ou seja, um grupo de produtos, e é analisada a variação dessa cesta de produtos. Tá? Isso impacta, segundo o IBGE, que divulga essa informação, famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos. Tá? Então as chances são que se você está entre 1.000, né, e mais ou menos 50 mil, estou arredondando aqui, entre 1 e 50 mil, se for ser exato, 1.320, se você recebe entre 1.320 e 52.800, alguma coisa assim, o teu dinheiro é impactado pela inflação. O teu dinheiro é impactado pelo IPCA. Então, quando eu falar agora IPCA, você sabe que é a mesma coisa que inflação. Bacana? Só que existem vários índices financeiros, vários índices econômicos. IPCA é a inflação do mês, por exemplo. Mas a gente tem o IPCA 15. Pensa o seguinte, a gente está agora no mês de setembro, certo? Se a gente está no mês de setembro, como é que eu vou saber a inflação de setembro? No mês que vem, né? No mês de outubro. Só que existe o IPCA 15, ou seja, ele faz uma prévia, uma previsão de quanto que vai ser a inflação de setembro cheia. Tá? Então o IPCA 15, ele pega do dia 16 do mês passado até o dia 15 desse mês. Tá tudo escrito aqui na tela para ficar bem claro para você. O IPCA 15 de setembro foi de 0,35%. O IPCA-E foi 0,56%. O que é o IPCA? Ele pega do primeiro até o último dia do mês, tá? A variação dos preços do mês cheio. Bacana? O que é o IPCA 15, que eu acabei de explicar para você? Ele é uma prévia do IPCA, mais ou menos uma previsão do IPCA. Só que ele pega a partir do dia 16 do mês anterior até o dia 15 desse mês, porque esse mês não fechou ainda. Hoje é dia 27. Já o IPCA-E, se você ouvir falar dele, que é o IPCA especial, ele representa o acumulado trimestral, então ele pega 3 meses do IPCA 15, tá? É isso que eu quero que você entenda hoje. IPCA é inflação, IPCA 15 é uma prévia da inflação, IPCA-E, ele é utilizado aí para alguns cálculos, tá? De precatórios, outras coisas aí. Ele pega o acumulado trimestral do IPCA 15. Vamos lá, para as matérias. Gasolina impacta, óbvio, né? Se a gasolina sobe, a gente sabe que tudo sobe, né? A previsão da inflação ficou em 0,35% em setembro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na variação mensal. Então, o que nós tínhamos aqui? Ó? Outubro de 2022, subiu, foi subindo. Fevereiro de 2023, o que aconteceu aqui? Taxa Selic alta, foi apertando a inflação, deu uma quedinha e agora volta a dar aquele bracinho, aquela alavancadinha para cima de novo. Por isso que é importante o Banco Central sempre estar de olho e sempre controlando a taxa Selic. Não é só baixar a taxa Selic, como o pessoal diz aí. Claro que a taxa Selic está muito alta,
Claro que nós temos uma das taxas mais altas de todo o mundo. Sim, isso é um fato. Mas não é assim, vamos baixar a taxa Selic e aí estoura a inflação. O que faz? Né? Taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa básica da economia do nosso país e ela é definida pelo Banco Central. O Banco Central tem que regular. Se ele aumenta a taxa, cai a inflação. Mas por que não deixa a taxa alta, então, para deixar a inflação lá embaixo? Porque quando a taxa está muito alta, a economia ela gira menos. Né? As pessoas financiam menos, o crédito para as empresas fica mais caro e lá na outra ponta gera também desemprego. Então tem que ter um controle, tá? A economia ela é viva. Outro ponto que eu quero destacar para você aqui sobre habitação que registra alta em energia e água e esgoto, tá? E queda no preço do gás. Claro, isso daqui é uma média, tá? Uma média geral, tá? Ele pega aqui várias cidades aqui, ó. Brasília, Curitiba, né? Então não é a sua inflação pessoal, é uma média geral, naquele contexto de famílias de 1 a 40 salários mínimos, ele pega um grupo de cidades. Beleza? Então pega grandes cidades aí, né? Tipo, vou lembrar de algumas: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, a Grande Vitória, Curitiba, Recife, Fortaleza, Brasília, Belém, tá? Ele pega um grupo de grandes cidades para fazer esse cálculo dessa variação aí do IPCA, que é a inflação. E aqui no final dessa matéria, ele fala o que eu já te expliquei, né? Que o cálculo do IPCA 15 tem a mesma metodologia utilizada no IPCA. A diferença está no período de coleta, né, e na abrangência geográfica. Os preços coletados no período de 15 de agosto a 14 de setembro e comparados com aqueles vigentes ao período anterior. O indicador se refere a famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos, aquilo que eu já expliquei para você, mas agora está na matéria aqui do IBGE, né? E abrange regiões metropolitanas de Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. As cidades completas estão no sistema do Sidra. Aqui nessa outra página ele traz o IPCA 15 de 0,35%. De novo, as coisas ficaram mais caras, 0,35% em média, né, nesse mês de setembro. IPCA-E, já expliquei para você, que é aquele acumulado trimestral, 0,56%. Não é tão alta essa inflação, tá? Não é tão alta. Não é tão alta. Uma inflação até bem boa aí, tá? seja se a inflação vai ser boa, né? É difícil mensurar, existem vários estudos sobre isso, mas se a gente tiver deflação, se o preço das coisas caírem, também é preocupante. Então, um pouquinho de inflação, claro que existe mais elementos, mas resumidamente um pouquinho de inflação é saudável para a economia, na minha opinião técnica aqui, tá? Aqui ele mostra por grupos, o índice geral então subiu 0,35%, alimentações e bebidas teve uma queda de 0,16%. Olha, eu não sei na sua cidade aí, mas eu senti um pouco esse impacto dessa queda aqui, tá? Preço de carne, por exemplo, caiu, outras coisas aí também, né? Habitação sobe 0,05% e transportes, olha só, gasolina como impacta, 0,41%. Puxa para cima aí essa inflação. Por isso que a variação da gasolina a gente tem que ficar ligado que já vai impactar na inflação e vai impactar no nosso bolso também. Aqui ele traz um pouco mais detalhado. Mas quando é que você está vendo isso daí? Tem gente perguntando. No site do IBGE, tá? O Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, que divulga essas informações. No IBGE Notícias ali, tá? Aqui ele traz algumas coisas mais detalhadas, né? Recuo no preço de alimentação no domicílio, destaque queda da batata inglesa, caiu 10%, cebola caiu 9%, feijão carioca caiu 8,13%, leite longa-vida, eu percebi isso daqui na minha cidade aqui também, tá? Aqui em várias cidades do sul também, 3,45%, carnes caiu um pouquinho, frango, né? Já o preço do arroz e frutas subiram e limão, 32%, banana d'água, 4,36%. Inflação ok, fechado, vamos para a próxima matéria. Google faz 25 anos, empresa fundada por Larry Page, Sergey Brin, enfim. Tem um brasileiro também, né? Não está citado aqui. A tecnologia, eventualmente, ela vem assustar, mas muitas vezes ela vem ajudar, né? Tudo que a gente quer saber hoje a gente procura no Google, não é isso? Cuidado com golpes, né? Cara, cuidado com golpes. Desenvolva a tua sabedoria financeira. Te convido para se inscrever aqui no canal para você ficar mais inteligente financeiramente.
tá? Porque olha só isso daqui. O rei do previdenciário, segundo a matéria aqui do G1, fantástico, né? Ele prometia reaver valores em atrasos de aposentados, depois sumia com o dinheiro da galera. Cuidado com isso, tá? O pessoal costuma falar, advogado aí passa o dinheiro na mão, né? Pega o dinheiro... Não passa dinheiro na mão. Passa a mão no dinheiro, pode passar o dinheiro na mão também, mas ele passa a mão no dinheiro. Gente, não generalize. O advogado é um profissional. Eu sou educador financeiro, ele é um profissional. O cara que rouba é um bandido, safado, sem vergonha, tem que ser punido, tá? Enfim, ele tem direito à ampla defesa aqui, mas tem que ser punido e tem que mudar, cara. Pede perdão dos teus pecados e continua a vida, tá? E pra mim é uma pessoa que ela se traveste de uma profissão pra furtar as pessoas, tá? Então, cuidado. Até com advogado a gente tem que ter cuidado. Lei do INSS em vigor permite antecipação da aposentadoria. Matéria aqui do TV Foco. É interessante e dá para criticar essa matéria aqui, né? Porque ele fala que o Senado aprovou uma nova regra que permite aposentadoria antes do tempo previsto. Então, se você tá aí esperando, né, tá em vistas aí de esperar a aposentadoria, se a sua aposentadoria tiver nesse caso aqui de aposentadoria especial por periculosidade, né, ela tem novos critérios de concessão. Enfim, não vou me aprofundar tanto, mas quem tem... Aqui, ó, contempla grupo de trabalhadores que ficam expostos a agentes nocivos à saúde ou em risco de perigo inerente à profissão. Né? Quem quiser se aprofundar, dá uma olhadinha nesse PLP 245/2019. Mas como é que eu faço isso? Simples, coloca no Google, tá? Entra aqui no site do Senado ou no site da Câmara e tá aqui. Tá? Aprovado pelo plenário, destino à Câmara dos Deputados. E aí vai, você pode acompanhar aqui a tramitação da lei, pode votar aqui também, ó, pode acompanhar essa matéria. Próxima matéria, fundos de previdência super ricos acham saída para pagar menos impostos. Matéria de quem? Vamos citar o nome aqui, né? Vamos citar a fonte. Matéria do Veja Mercado, né? Da Veja Mercado. Gente, super rico sempre vai dar um jeito. Tá? Sempre vai dar um jeito. O que acontece? A população se divide em três, basicamente, do ponto de vista financeiro. Ou você é pobre... Tá, eu tô falando direto ao ponto, uma opinião minha. Ou você é pobre e tá buscando dinheiro para sobreviver, ou você tem uma gordurinha para queimar e tá indo ali para classe média ali, tá? Classe média baixa, classe média alta já tá mais tranquilo. Essa é a galera que mais paga impostos geralmente, só que tem uma vida mais tranquila do que aquela galera que depende do governo para sobreviver. E aí tem os super ricos. Cara, super rico aí você extrapolou. Você acha que taxar super rico é a solução para o nosso país? Qual a sua opinião? Na minha opinião, não é. Claro que tem que ter uma distribuição melhor de riqueza. Isso é normal. Infelizmente, em países em desenvolvimento, a diferença social é muito grande. Mas se você taxa o super rico, ele vai embora. Para ele pegar a aeronave dele e ir para os Estados Unidos, ele vai no mesmo dia. Explode o número de fundos de previdência, mais investidores e ganhos não acompanham. Aqui na matéria do Valor Invest, ele fala dessa galera justamente que está aí na classe média. Você geralmente vai lá no banco, investe numa previdência, só que a rentabilidade deixa a desejar. Tá? Olha, eu já vi previdência rendendo menos que poupança. Olha que loucura. Vamos lá fazer um resumão rápido aqui das matérias, já está chegando a 11 minutos, não quero que o vídeo fique muito longo. Governo vai criar bolsa e poupança para alunos do ensino médio. Né? O pessoal adora essa palavra bolsa e adora essa palavra poupança, na minha opinião, são nomes populares. Matéria do acessa.com. Poupança premiada do Sicredi, premia sorteado. Faço uma crítica, matéria aqui do jornal Fatos do Iguaçu. A crítica à matéria é: por que os bancos incentivam tanta poupança que até dão prêmios? O que você acha? Opinião nos comentários. Matéria do G1, Dia da Amazônia, Lula assina demarcação de terras indígenas. Isso aqui tá dando o que falar também, né? Enfim. Vitória para indígenas, STF barra tese de marco temporal para demarcação de terras. Essa discussão, né? O cara que tem muita terra
vai passar a não ter e vai doar para os indígenas. Eu estou ouvindo isso no dito popular. Na verdade é que não, né? É necessário... tem mais uma matéria aqui. É necessário... O governo ele tem que indenizar, tá? Só que o cara, ele muitas vezes acaba vendendo essas terras por obrigação. O governo obriga ele a vender e enfim. E aí fica essa briga, fica a discussão. A grande verdade é que não existe almoço grátis. Se o governo vai indenizar, vai colocar os indígenas, essa é uma discussão bastante complexa, né? Esse dinheiro sai de algum lugar, esse cara que tem muitas terras, mas essas terras, bom, enfim, aí entra também discussão de MST, e eu acho que nem vou entrar nesse mérito. O que fica para nós hoje é: acompanhe a inflação, faz o feijão com arroz, cuida das suas finanças, lave suas louças após o almoço e até o próximo vídeo.